A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos, aos nossos amigos que participam conosco. Este é o programa Redes Digitais, que vai ao ar pela TV Manaim, no canal 126 da Embratel e também pelo canal 85 da Sky Livre. E como o nome já diz, redes, nós vamos falar aqui de ferramentas que nos conectam, como as nossas igrejas, os nossos manaíns, igrejas e manaíns do Brasil e do exterior, aqui a nossa sede de comunicação, o prédio da sede do presbitério, e mais do que uma conexão física, devido ao conteúdo que é transmitido por essas tecnologias, nós estamos falando de uma conexão espiritual, né? Nos tornando um só corpo, onde o Senhor Jesus Cristo é o nosso cabeça. Amém? E para esse primeiro episódio, nós estamos aqui com o pastor Marcos Saúde. O pastor Marcos é graduado em Ciência da Computação e também mestre em Informática, ambos pela Universidade Federal do Espírito Santo. A paz do Senhor, pastor Marcos. A paz do Senhor, prazer estar aí com todos, trazer os esclarecimentos aos irmãos. E também com o pastor Edson Ian. O pastor Edson fez toda a sua vida profissional, a sua carreira, numa grande rede de televisão nacional, ocupando várias posições, e há 2 anos ele está como gerente operacional da TV Manaim. A paz do Senhor, pastor Edson. Paz do Senhor, pastor Fernando, pastor Marcos, paz do Senhor a todos. Para esse primeiro episódio desse programa Redes Digitais, nós vamos falar de uma ferramenta extremamente importante em toda essa engrenagem, nesse ambiente tecnológico da Igreja Cristã Maranata, que é o nosso satélite. Com certeza os nossos irmãos sempre ouvem falar, todo início de seminário a gente vê ali o pastor Luiz Eugênio dizendo: olha, este seminário está sendo transmitido via satélite para todos os nossos manaíns no Brasil, do exterior, para as nossas igrejas, né? Então, essa ferramenta extremamente importante. E a primeira pergunta vai aqui para o pastor Edson. Pastor, explica para nós o que é essa tecnologia chamada satélite e como funciona a transmissão de sinais de TV via satélite. Amém. Bom, pastor Fernando, primeiramente, quer dizer assim, é que eu me formei na Escola Técnica Federal em Eletrotécnica, lá nos anos 80. E aí, essa grande TV estava selecionando pessoas para trabalhar em televisão. Então, eu era dessa área de exatas, né? E ia fazer engenharia, tal, e aí fui contratado, né? Eles fizeram uma seleção, e essa seleção, inclusive, foi dentro da Escola Técnica Federal, porque foram só com alunos da Escola Técnica Federal. E aí eu entrei nesse grupo, um grupo de 21 pessoas que se passaram ali naquele concurso, e entrei para a televisão. Foi meu primeiro emprego e meu último emprego, né? Então, todas as áreas de televisão, como o pastor Fernando falou, eu atuei. Inclusive, uma área que não existe mais já há muito tempo. Minha primeira função foi operador de telecine. O que é o operador de telecine? Ele operava aqueles projetores de filme 16mm. Por quê? A sessão da tarde vinha em rolos. O avião trazia o rolo e aí vinha para mim e eu rodava o filme da sessão da tarde num projetor telecine, que era um negócio tamanho de uma geladeira, até maior. Colocava o rolo de um lado, daí o segundo rolo já do outro lado e rodava ali. Depois foi evoluindo a televisão, foi para os videotapes, né, o Zoom-At e o Beta. E eu acompanhei toda essa evolução. E como eu entrei no início, logo já comecei a pegar cargos, funções de gestão, né? E eu entrei para essa gestão operacional. Nós estávamos falando aqui antes, né?
até para entender o que é uma televisão, a televisão tem 3 áreas, né? Assim, tem a área de produção, a área técnica e a área operacional. A área de produção nossa aqui é o presbitério, porque é quem define. Numa TV é o telejornalismo, que produz tudo. Quem define os produtos aqui é o presbitério. Não vai não é o pastor Edson Ian que define. Não, tudo passou pelo presbitério e daí aí nós vamos executar aquilo que foi nos passado, né? Então essa área de produção é o presbitério, daí a área de operações, que é a minha área, é que cuida das pessoas. Aí tem a área técnica, que aqui o gerente é o William. Então ele cuida dos equipamentos e das pessoas que cuidam dos equipamentos. Tipo o técnico, o engenheiro, aí ele vai dar manutenção nos equipamentos. Isso então é da área técnica, né? E a área operacional é aquilo que executa, que opera a câmera, opera a mesa de áudio, então são os operadores, né? Assim, e até para dar uma explicação assim, de como funciona, tipo lá nós fazíamos, por exemplo, jogos de futebol. Então, mais de 20 anos a gente fazia toda quarta, todo domingo, jogo de futebol. Então a gente selecionava toda uma equipe ali, o carro que vai levar, que horas vão sair, quem vai em tal câmera, e operacionar ali o uplink lá do satélite, que vai subir, mandar o sinal quando era um jogo em outra cidade, tipo lá a gente fazia em Chapecó, né? Então lá ia para o satélite e vinha para a sede. Então a gente colocava cada pessoa em cada função para executar aquele produto, que era o futebol, né? E aqui agora mudou, né? Agora estamos numa coisa muito mais maravilhosa, né? Que é fazer as coisas para o Senhor, né? Então hoje a gente faz trombetas, né? Um evento diferente, né? E maravilhoso. Então é um sonho realizado. Mas vamos à pergunta. O que é essa operação de satélite, né? Como é que funciona? Então a TV produz e tem essa operação via satélite. O satélite, às vezes a pessoa pensa assim, não, é o equipamento. Mas na verdade o equipamento ele só reflete, ele é um espelho, né? O satélite na verdade é um espelho, né? Então vendo ali nas filmagens ali, ele é um espelho que está lá no espaço. Então aí um local gera para aquele espelho e aquele espelho reflete para quem quiser pegar aquele sinal, né? Então o satélite é isso, ele é um espelho que está lá no ar e ele rebate um sinal que envia para ele. E eu queria assim rapidamente ainda falar de 2 TVs que o Brasil executa, né? A TV aberta, que é essa TV aberta tradicional, que para mim é uma coisa ultrapassada, é uma coisa que envolve muito custo, muita manutenção. Por quê? Porque olha só a diferença. A TV aberta que nós temos hoje no Brasil, o que acontece? Tem uma rede que ela manda para o satélite, aí as emissoras nos estados ou nos municípios pegam aquele sinal e rebatem de morro em morro para chegar nas casas. Isso é TV aberta no Brasil. Então, cada morro tem um transmissor, ali precisa ter manutenção, precisa ter um técnico, precisa ter um cercado, precisa ter segurança, precisa cuidar do vandalismo. Por isso que eu acho que é uma coisa ultrapassada, que envolve muito custo, né? E nós, a TV Manaim, ela está na TV aberta por satélite, que é mundialmente chamada TV Only Receive, que quer dizer que é um sinal aberto por satélite. Qual a diferença? Na TV aberta do Brasil, a rede manda para o satélite e vai para uma outra emissora que rebate para os morros. Na TV aberta por satélite, a emissora ela manda para o satélite e a pessoa na sua casa, tendo anteninha, ela pega em qualquer lugar do Brasil, o que está ali nessa figura. Então, por exemplo, mandou para o satélite, em qualquer casa, um apartamento, por exemplo, a nossa TV Manaim, em qualquer lugar do Brasil, a pessoa tendo a anteninha, ela pega na sua casa, não precisa passar por uma emissora.
A emissora manda para o satélite reflete aquele sinal, aquele parâmetro, né? A pessoa vai lá, configura os parâmetros e recebe na sua casa e ela não paga mensalidade, por isso que é TV aberta. Então são as duas TVs abertas que existem e nós estamos, né, nessa TV aberta por satélite, que é a TV RO. Não sei se respondi totalmente a pergunta. Não, eu acho que respondeu, e esta explicação que o pastor Edson deu aí sobre como funciona, né, uma equipe de comunicação, né, que opera e que gere, né, essa tecnologia é muito importante para os nossos irmãos e amigos perceberem a complexidade que é. Quando você está lá na igreja, né, a igreja tem antena, todas as nossas igrejas têm antenas, você está lá sentado, você está no Manaim, recebendo uma transmissão, mas a complexidade que está por trás daquilo ali, para aquele sinal chegar, para aquele conteúdo chegar. E como o pastor falou, nós estamos fazendo para o Senhor, e isso é uma bênção na nossa vida. E tecnologicamente, a explicação final dele mostra que nós estamos à frente, né? E tudo Sim. isso é a mão do Senhor agindo, operando. São bênçãos que o Senhor tem nos dado no uso dessa tecnologia. E, pastor Marcos, qual a importância do uso desta tecnologia para os propósitos da evangelização? Muito bem. A gente observou aí da explicação do pastor Ian como que existe uma tecnologia como o satélite hoje em dia existente que consegue encurtar as distâncias, né? Então imagina se não houvesse o satélite, né, como que nós poderíamos propagar, divulgar a mensagem profética que temos recebido da parte do Senhor, né, os mistérios da palavra de Deus, conteúdos tão maravilhosos e interessantes que nós temos estudado, por exemplo, nas escolas bíblicas dominicais, cultos, né? Enfim, transmissão de experiências. Então, assim, com o satélite, é claro que a tecnologia ela pode ser usada de forma errada, pode. Então, tudo depende de como você usa, né? Um carro, por exemplo, se você usar, pode ser mal utilizado até chegar a matar uma pessoa, mas se bem utilizado, pode auxiliar muitas pessoas em ajudar a assistir locais que precisam, né? Enfim. Então a tecnologia, no sentido de satélite, é um tipo de tecnologia que é tecnologia de informação e comunicação, né? Então, ela auxilia em muito nessa transmissão de uma mensagem que vem da eternidade, que é do Evangelho eterno, que é com ele que nós temos grandes experiências, e surgiu no nosso meio um momento muito propício em que nós precisávamos de fato, estávamos de posse de uma mensagem eterna, né, de uma palavra para muitas almas, e precisávamos de, exatamente como está aqui na figura, né, ampliar o alcance à distância, né? Então são 3 objetivos principais do uso do satélite. Um deles, alcance à distância, ou seja, ampliar a abrangência do alcance dessa mensagem, da palavra, né? E aí, com isso, velocidade da informação, ou seja, agilizar o acesso à mensagem. As pessoas hoje, em toda parte do mundo, elas podem ter acesso a essa palavra. Nós tivemos um evento agora recente, né? Que é a 4ª edição do Trombetas e Festas, em que ali foram falado, né, a respeito de uma mensagem maravilhosa, uma mensagem que traz um despertamento, que fala de sinais, fala de um momento profético que o mundo está vivendo, né? Nós já temos grandes experiências com esta mensagem que foi divulgada no Trombetas e Festas, né? Inclusive aqueles que ainda não assistiram, assistam, acessem, né, os canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, no YouTube, enfim.
E com essa velocidade da informação e alcance à distância, o que nós também atingimos? Unidade da doutrina. Né? Então, hoje é uma coisa extraordinária. Quando eu morava em Vila Velha, depois eu mudei para Linhares, né? E você, às vezes, muda de uma região para outra, né? Então, quando a gente não tinha essa tecnologia do satélite, às vezes você ia para outro lugar e lá estava se vivendo outro momento, enfim. Hoje não. Hoje você sai de um lugar, vai para outro, em qualquer lugar do mundo. Os irmãos estão falando sobre a mesma linguagem, fazendo os mesmos estudos, né? Então, essa unidade da doutrina também fortalece muito a nossa doutrina de corpo, né? Então, isso realmente também tem sido algo maravilhoso. Inclusive, o texto que nós mencionamos aqui, né? Marcos 16:15, diz-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Esse é o propósito, né? É o propósito da obra do Senhor, e o satélite, como tecnologia, nos ajuda bastante a cumprir, né, essa ordenança que vem da parte do Senhor. Esse alcance do Trombetas e Festa aí de mais de 1 bilhão muito bom de pessoas, o satélite é um grande, para nós, talvez o maior responsável por permitir que facilitador, né? Facilitador. Eu lembrei de um texto aqui do livro do profeta Abacuque, que eu gostaria de ler, diz assim: e o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler aquele que correndo passa. Então o mundo está nessa agitação, nessa velocidade, e nós temos uma mensagem profética da parte do Senhor que precisa ser lida, que precisa ser conhecida por todos, e a tecnologia que o Senhor tem nos dado é essa ferramenta maravilhosa para que isso possa se cumprir, né? Verdade. Pastor Ian, fale para nós um pouco do histórico do satélite na Igreja Cristã Maranata. Como surgiu, como foi esse início? Conte para nós um pouquinho. Olha só que maravilha, né? A visão, aquilo que o Senhor concedeu. Lá em 2009, iniciou as transmissões via satélite para as igrejas. Ali é chamado de banda C, né? A TV em banda KU. Mas o fim é o mesmo. Só o caminho, a recepção, o tamanho, né? Que é diferente. Mas olha só, o satélite para as igrejas. Então passou a ter seminários lá em Domingos Martins. A gente colocava ali, né, a equipe colocava ali um uplink. O que é um uplink? É uma antena grande com um gerador para mandar a onda eletromagnética, né? Porque o sinal ele vai num parâmetro, então é uma onda eletromagnética que ele sai dali e chega lá no satélite, no espelho. Aí, aquele satélite ele tem uma cobertura do Brasil todo. E aí, em qualquer lugar do Brasil, aí as igrejas, né? A banda C é aquela antena grande. Aí a igreja vai lá, aponta a igreja, põe o código daquele parâmetro, né? A frequência ali daquele parâmetro, preenche ali, aponta para aquele satélite que foi destinado, e aí, puf, chega o sinal, aquela ondinha eletromagnética, ela entra na antena, precisa de antena, entra ali no receptor e aparece lá na igreja ou no Manaim. Isso começou em 2009. Então, o satélite é só o facilitador, é o meio, é o caminho. Mas o que está se mandando ali é o seminário ao vivo. São as informações, a doutrina, a unidade. Então, a grande importância do satélite é a unidade da igreja. Porque antigamente, a gente tinha que pegar o ônibus, vir aqui em Domingos Martins para ter um seminário. Através do satélite, esse seminário ele vai para 80 Manaíns ao mesmo tempo, e 5.000, 6.000 igrejas, né? Ou tantas quantas quiserem receber
Aí a banda C é um sinal mais, digamos assim, mais reservado. Ele não é privado, ele é aberto. Mas só quem sabe daquela frequência que vai sintonizar. Então, todas as igrejas lá tem esse parâmetro, que é esse código, né? Montam lá e tem um sinal, 24 horas está disponível, né? Mas aí, na hora do evento, todo mundo está lá. E é uma coisa muito confiável, né? O sinal por satélite não tem interrupção, né? Por isso que eu digo que o por morro, ele é uma coisa ultrapassada. Porque se tiver uma árvore na frente, se tiver algo na frente, um prédio, já o sinal já dá problema. Quanto que por satélite não tem nada que interrompe. Uhum. Então ele vai à frequência e volta à frequência, né? Agora, só para fazer uma comparação com a TV, né? Que daí é banda KU, aquela antenazinha pequena, não precisa a antena grande. Mas o princípio é o mesmo. Então ele vai numa outra frequência, a banda K1 é frequência alta, manda para o satélite e aí a pessoa na sua casa pega o sinal. O satélite dos Manaíns e das igrejas manda diretamente as informações de cultos, seminários. A televisão, eu sempre digo assim, né? O sinal da televisão é aquilo que a igreja quer passar de bons costumes e também a doutrina e os ensinos da igreja, né? Aquilo que é a nossa linguagem, para que a pessoa esteja dentro de casa. Então, eu não vejo televisão, não vejo mais TV aberta. Não, agora eu sou de produção. Mas a nossa TV aberta, a nossa TV é a igreja dentro da nossa casa. Então, as coisas da igreja dentro da nossa casa, com uma facilidade. E por que eu ainda penso que a TV ela é muito importante, né? Tanto TV como satélite? Porque é o sinal mais fácil, né? Por exemplo, as pessoas mais simples, às vezes, não tem uma boa internet, não tem... Agora a TV não, tu ligou, tá ali o sinal, né? E aí a família pode ver, e ainda só para encerrar essa parte, né? Vamos voltar aqui à TV, né? O das igrejas é isso, a importância do satélite. Começou em 2009 e está ali até hoje os sinais na hora dos Manaíns, na EBD, nos cultos especiais. O sinal chega ali por banda C. Na TV é o sinal por banda KU e acessível a todas as pessoas. E olha só, o alcance da TV RO, a nossa TV, é de 212 milhões de pessoas. O alcance, por quê? Porque toda a população do Brasil, ela montou na anteninha em qualquer lugar, ela tem como ter o nosso sinal lá. Mas hoje, instalado, né, vai estar em torno de, agora a partir do ano 2025, vai estar em torno de 20 milhões de residências. Isso é uma coisa confirmada, né, da Anatel, Embratel. 20 milhões de pessoas vão ter, principalmente mais as pessoas do interior, né, que usam esse sinal de TV, a TV RO, que é o sinal TV aberta por satélite, né? Muito bom. Você falou em 2009, eu me lembro, eu estava pastor na igreja de Itapuã 1 na época, e nós colocamos a antena, né? Foi colocando gradativamente a antena nas igrejas, nós colocamos, e a primeira transmissão, né, dia 24 de outubro de 2009, uma escola bíblica, e a igreja ansiosa, como é que vai ser isso, o que vai acontecer, nunca tinha, né, experimentado aquilo, né? E desde então, 15 anos, pastor Marcos. 15 Tem sido anos. uma grande bênção, né? E a pergunta, de que forma o satélite pode trazer, né, e tem trazido benefícios para a igreja como corpo? Isso, o primeiro de todos é a unificação da doutrina, que é uma coisa extraordinária. Eu arrisco dizer que nós somos dos poucos grupos, né, que possui essa grande vantagem, né, de ter essa recepção da mensagem, né, para todos os pontos onde o uso do satélite alcança, né, e que com essa unificação da doutrina a gente fortalece a palavra na nossa vida, a gente compartilha informações,
Eu acho tão interessante quando na escola bíblica dominical, muitas vezes eu reforço isso na minha igreja, né? A gente está ali e vivendo grandes experiências com a palavra, com o ensino, e daqui a pouco a gente ouve um irmão lá do Japão falando, daqui a pouco um irmão lá do outro lado do mundo, um irmão, seja próximo ou distante, e todos vivendo também e compartilhando conosco as experiências vividas, né? Seja com o livro de Cantares de Salomão, seja com os estudos de Apocalipse, em outra época foi Neemias, enfim, mas os irmãos falam e a gente se alimenta, então assim, é exatamente essa unificação da doutrina, né? Que seria um dos grandes, vamos dizer assim, uma das grandes vantagens, né, para a igreja como corpo. E além disso, a questão também de evangelizar, né? De levar essa palavra a outros que precisam, né? Temos também, certamente, no próximo episódio vamos falar sobre isso, sobre grandes experiências que temos, muitas experiências. Creio que não daria tempo de falar, né? Tudo, mas podemos destacar algumas, né? Para depois falarmos aqui. Mas de pessoas que muitas vezes ali, passando de canal em canal, né? Ou às vezes acessando, seja pela internet, e se deparam com uma mensagem que vem da parte do Senhor, e aquilo ali muitas vezes transforma vidas, e o Senhor opera de forma maravilhosa, né? Maravilha. Glórias a Deus. Nós estamos chegando ao final desse primeiro episódio. Pastor Marcos já deu aí o que vai ser, né, o próximo. A gente vai falar ainda um segundo episódio sobre o satélite, mas já contando as experiências que temos vivido com ele. E eu queria encerrar deixando aqui um versículo que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, verso 2, que diz assim: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. E nós temos vivido isso, e a tecnologia tem sido uma ferramenta maravilhosa para que esse conselho do Senhor possa ser vivido de forma plena em todas as nossas igrejas, na vida de todos os nossos irmãos. Amém? Muito bom. Estamos encerrando aqui esse primeiro episódio. A paz do Senhor a todos.